Bom dia, nono ano. Hoje nós teremos uma live falando de genética, tá? Vamos começar falando sobre as diferenças entre as moléculas de DNA e RNA e depois vamos entrar aí no conteúdo de divisão celular, que é algo muito interessante, tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Abrem a página de vocês, a página 40 da apostila de vocês, tá? Que nós vamos começar já com os processos de diferenciação de RNA para DNA. Ok? Vamos junto comigo? Qualquer dúvida, vocês me chamam aqui no bate-papo ou pode estar acionando o microfone, tá? Vou compartilhar a tela da apostila com vocês. Para a gente começar. Então, na aula passada, né, nós já havíamos falado aí do que seria essa molécula de DNA e vocês falaram isso muito bem, né? Vocês tiveram aí noção do que seriam as moléculas de DNA. Vimos que o cromossomo nada mais é, né, do que as moléculas de DNA enroladinhas, né, em proteínas, condensados, tá? Hoje nós vamos focar mais na diferenciação das moléculas de DNA e RNA, tá? Primeiro, o nome do DNA é desoxirribonucleico, tá? Nós vamos ver o porquê disso também, que é uma diferença entre o RNA que se chama ribose, tá? Isso está ligado ao tipo de açúcar que está ligado à molécula. Nós vamos chegar lá. Então, ó, em cada nucleotídeo do DNA, pode ser encontrada uma base nitrogenada que pode ser adenina, citosina, guanina e timina, tá? O nucleotídeo vai ser as estruturas que vão compor a molécula. Ele é formado por um grupo fosfato, por um açúcar, tá? Ou vai ser desoxirribose quando for no DNA, ou ribose quando for no RNA. Vou mostrar uma outra imagem que mostra melhor para vocês. E as bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas que vão fazer com que as duas fitas de DNA se liguem, tá? Então, olha lá. A junção entre as duas fitas do DNA ocorre por meio de ligações químicas entre as bases nitrogenadas. A adenina, essa letrinha aqui, sempre vai se ligar com a timina. E a citosina sempre com a guanina. Nunca vai ter ligação entre guanina e adenina, guanina e timina, tá? Por quê? São moléculas que vão estar se ligando. Então, é como se não tivesse um encaixe perfeito entre uma e outra, ok? Então, uma regrinha para as pessoas guardarem, que geralmente é passado para vocês estarem guardando, é lembrar dessa sigla, adenina, timina. Lembra de Agnaldo Timóteo, certo? E Gal Costa. Não dá para esquecer, ok? Então, essa aí já é uma regrinha para vocês lembrarem das bases nitrogenadas do DNA. Lembrando que o DNA é dupla hélice, por isso que tem essas ligações, né, que a gente chama de pontes de hidrogênios. No ensino médio, vocês veem melhor lá na própria matéria de biologia e também na matéria de química, certo? Quando vocês estiverem vendo química orgânica, vocês vão ver essa estrutura do DNA, né? A molécula dela, e vocês vão ver o porquê que ela se liga. O RNA é formado por uma fita só, tá? Então, uma fita simples. E qual vai ser a função aí do RNA? O RNA ele vai estar ligado diretamente à produção das nossas proteínas. O que o RNA faz? Ele vai lá no DNA, lê o DNA e vai pegar a receita para produzir a sua proteína. Esse RNA vai lá para o ribossomo, que vocês viram lá em citologia, certo? E ele vai ser lido lá pelo ribossomo para a produção da proteína. Então, existe uma relação muito grande entre o DNA e o RNA, tá? Então, ó, ele é sintetizado no núcleo das células a partir do DNA. Então, a leitura do RNA, ele vem a partir do DNA, tá?
Sua estrutura também vai ser composta por nucleotídeos, que normalmente se organizam em uma fita simples, tá? Diferente do DNA, que é formado por uma dupla fita. Já as bases nitrogenadas do RNA é diferente, tem uma que é diferente do DNA. Citosina, guanina e adenina permanecem iguais. A uracila vai vir no lugar da timina, certo? Quando ele estiver lendo o RNA, onde for adenina, o RNA vai ler uracila embaixo. O encaixe, ao invés de ser a timina, teria que ser uracila. Então, nas moléculas de RNA, não teremos timina, teremos uracila, tá? Para que as informações genéticas contidas no DNA dentro do núcleo das células possam ser expressas em proteínas, é produzido inicialmente a partir de um trecho do DNA, o gene, uma molécula de RNA, que é a receitinha da proteína. A informação que está lá no RNA é traduzida lá no ribossomo, e a estrutura básica é formada, que é a proteína. Tudo isso está ligado ao quê? À produção de proteínas, certo? Então, o seu DNA tem informação. O RNA vai lá e vai ler aquele trecho, por exemplo, de um gene. Exemplo, pigmento da pele. Ele leu aquilo ali. Ele vai levar essa informação, a receita, lá para o ribossomo, que é a fábrica de proteínas. Lá para o ribossomo, e vai ser lido e traduzido em proteínas. Até aqui, alguma dúvida? Muita informação, né? Eu vou compartilhar com vocês também umas imagens que eu peguei aqui no Google. Aguenta aí. O Ronald está perguntando assim, professora, essa proteína produzida é a mesma ingerida por nós nos alimentos? Inclusive, o Ronald, o nosso alimento é o quê? É a matéria-prima para a produção dessas proteínas aqui no nosso corpo. Quando a gente come a proteína lá no nosso alimento, ela vai ser digerida, lembra disso? Lá no sistema digestório, não é isso? Vai ser digerida, vai ser quebrado em pequenas moléculas de aminoácidos e agora eu terei matéria-prima para fazer a leitura desse DNA e RNA lá no meu ribossomo produzir novas proteínas. Muito bem, o alimento ele vai ser a matéria-prima para a construção do nosso organismo. Por exemplo, eu preciso construir mais fibras musculares. Eu vou comer mais proteínas nos meus alimentos. O meu sistema digestório vai fazer a digestão e o meu DNA vai sintetizar as proteínas que eu preciso. Certo? Muito bem lembrado. Dá uma olhadinha para essa imagem aí, turma. Aqui, desse lado aqui, eu tenho o RNA e desse lado aqui eu tenho o DNA. Aqui, eu já tenho imagens da molécula orgânica, tá? Das bases nitrogenadas, para vocês entenderem aí os encaixes que eu falei com vocês, tá? A citosina, eu vou ter no RNA e também terei no DNA. Guanina também, no RNA, DNA, adenina também. A única base nitrogenada que vai ser diferente aí vai ser a uracila, tá vendo? Uracila e timina, certo? Aqui, essa fita vai ser onde vai vir o esqueleto de açúcar e fosfato, que seria aberto, seria isso aqui, Isso aqui é um nucleotídeo, certo? Eu tenho o fosfato aqui, tem uma molécula de açúcar, que no DNA é a desoxirribose,
E no RNA, só a ribose. O que vai ser diferente? Que na ribose eu vou ter uma molécula de oxigênio agarrado aqui. Ao invés de ser um H, vai ser um OH, certo? E as bases nitrogenadas que vão ficar ligadas ao açúcar, certo? O que vai mudar no DNA? As bases nitrogenadas aqui, que vai ser adenina, timina, citosina ou guanina, ok? No RNA vai ser adenina ou uracila, né, no lugar da timina, guanina e citosina, certo? Só que tem um outro detalhe, não é só a base nitrogenada que muda, tá vendo? Muda também o grupo do açúcar, o tipo de açúcar. DNA, por isso que é D de desoxirribose, não tem esse oxigêniozinho, e o RNA, ribose, por isso que é o Rzinho tem um oxigênio, tá? Então, o grupo do açúcar muda também no nucleotídeo para formar essa molécula. Aqui eu até coloquei a molécula só para vocês entenderem. O açúcar que compõe o DNA é uma pentose desoxirribose, tá? E o RNA é uma pentose ribose. Isso aqui vocês vão ver melhor em química orgânica, só para vocês entenderem melhor. Ao invés de só falar assim, DNA começa com D, é de desoxirribose, e RNA começa com R de ribose. Só para vocês entenderem a diferença da estrutura da desoxirribose e da ribose. Tá? Deu para entender isso aí? Até aqui? Sim? Vai me dando ok aqui para eu saber. Tranquilinho, né? Outra coisa. Lá na apostila de vocês, tem uns QR Codes que eu gostaria que vocês olhassem, tá? Que tem uns videozinhos ilustrativos, tem umas moléculas em 3 dimensões. Seria interessante vocês estarem olhando também, para estar ilustrando a nossa aula, tá? Eu não vou compartilhar com vocês esses vídeos, porque pelo que o feedback que vocês já me deram, deixa muito lento, né, a nossa aula. Aí não fica legal. E olha vocês aí no portal, tá? É só apontar a câmerazinha pro QR Codezinho que tá aqui, ó, tá? E vocês já joga direto pro positivo 1. Podemos seguir, então, entendidas a diferença de DNA para RNA? Sim ou não? Vai me dando ok. Sim. Turma, tem esse experimento aqui, que é a extração do DNA do morango. É bem legal de fazer, não é difícil. Se vocês quiserem estar fazendo, eu acho super válido, tá? Usa morango, né? Sal de cozinha, detergente. São materiais fáceis de encontrar. Vocês podem estar substituindo aí os tubinhos de ensaio por outros copinhos transparentes. E tem um resultado bem legal, tá? Eu não vou cobrar que façam, né? Eu não vou avaliar, porque eu sei que com essa situação da pandemia, muitos estão evitando sair de casa, então não vou estar cobrando. Mas quem quiser ilustrar a matéria fazendo é bem legal, tá? Vamos lá, então. Vou falar um pouquinho agora para vocês de divisão celular, certo? Não tem como eu falar de divisão celular sem a gente estar bem alinhadinho com o que seria DNA, RNA e cromossomos, tá? Primeiro, né, turma, vocês já viram falar disso em algum momento aí, lá no 8º ano a gente fala um pouquinho. Nós temos 2 tipos de células, né? As nossas células somáticas, que possuem 23 pares de moléculas de DNA, ou seja, existem 2 conjuntos cromossômicos, totalizando 46. Por que 2 conjuntos cromossômicos? Que um vai vir sempre da sua mãe e o outro vai vir do seu pai, tá? Então, essas células, as células somáticas, como possuem 2 conjuntos cromossômicos, nós vamos chamar elas de células diploides, certo? Então, todas as células do nosso corpo, agora eu estou falando apenas da espécie humana, tá? Porque o número de cromossomos varia de espécie para espécie. Todas as nossas células diploides, com 2 conjuntos cromossômicos, possuem 46 cromossomos. Tranquilo até aí? 23 herdados do pai, 23 herdados da mãe. Quando eu digo isso, eu falo que as minhas células reprodutivas, ou seja, eu que sou mulher, o meu ovócito, possui 23 cromossomos,
E o espermatozoide possui 23 cromossomos. Essas células são as nossas células reprodutivas e chamamos elas de células haploides. Tranquilo até aí? Essas informações estão tudo contido nesses parágrafos que eu estou compartilhando com vocês aí, tá? Então, toda vez que eu falar de células diploide, 46 cromossomos. Falei haploide, estou falando apenas das nossas células reprodutivas, tá? Espermatozoide ou ovócito. Tranquilo até aí? Representamos também as células diploide, a gente diz que elas, a quantidade de cromossomos nessas células pode ser representado como 2N, sendo que N vai ser a quantidade de cromossomos. Se ele tem dois conjuntos cromossômicos, eu falo que a célula diploide é igual a 2N. Se tem um conjunto cromossômico, célula haploide. Então, seria isso aqui, ó. 2N vai ser igual a células diploides, certo? Sendo que N significa um conjunto cromossômico. E N vai ser igual a células haploides. Vou até colocar aqui, ó. Somente células reprodutivas, ou seja, gametas. Todas as nossas outras células são diploides. A célula do meu músculo, diploide. A célula da minha pele, diploide. Certo? Tranquilo até aí? Vai me dando os ok de vocês. Estou falando rápido? Tá dando para acompanhar? Tá tranquilo? Show, então. Vou seguindo, hein? Anotaram isso aí? Então, agora vamos lá. Divisões celulares, né? Lá, quando vocês viram citologia, vocês viram que as células se dividiam, né? Nós temos os centríolos, que fazem parte das células, que participam do processo de divisão celular. Existem dois processos, meiose e mitose. Só esses dois processos. Não tem condições de vocês confundirem. Tá? Eu falo muito com os alunos. Gente, como que confunde? Só tem dois. E o nome já diz. Meiose divide ao meio. Mitose não divide ao meio. Ponto. Se pensar assim, já vai ficar fácil de entender. Tá? Divide ao meio o quê, professora? Nós vamos ver agora. Nós precisamos de processos de divisões celulares para algumas situações do nosso corpo. Por exemplo, eu estou aqui passando a mão na minha pele, né? E eu tenho células do meu tecido epitelial que são extremamente sensíveis. Ou seja, quando eu passo a mão aqui, que eu lavo a minha pele, que eu tomo banho, algumas células morrem, certo? Se eu não tivesse um processo que renovasse essas células, ia chegar uma hora que as minhas células iriam acabar, concorda comigo? Agora, para isso é necessário o quê? Processo de divisão celular. Esse processo que eu estou falando para vocês agora é o processo de mitose. Ou seja, células idênticas vão sofrer divisões e formar células idênticas. Se assemelha à reprodução assexuada. Lembram de reprodução assexuada que vocês viram comigo? Ou seja, uma célula se divide formando duas idênticas a ela. Certo? É a mesma coisa que o processo de mitose. Então, ó, após a fecundação, para que o embrião possa se desenvolver, já é um outro momento que ocorre a mitose. Assim que ocorreu a fecundação, essas células precisam se dividir para formar as novas células, formar o ser humano, né? Então, é necessária a multiplicação de células. E as novas células devem
sempre se manter diploides, certo? Sempre com o mesmo número de cromossomos. Eu vou falar por quê. Para que o número de cromossomos se mantenha constante nas novas células, o processo de divisão celular que ocorre é a mitose, em que a célula se divide e forma outra idêntica a ela, conservando o número de cromossomos. O número de cromossomos define a nossa espécie. Vamos supor que eu tenho uma célula. Eu vou dividir e formar duas. Vou dividir e formar duas. Dividindo. Se eu não conseguir manter o número de cromossomos, ia chegar uma hora que o meu DNA iria se acabar, tá? Então, na mitose, o número de cromossomos se mantém constante. Observem esse esquema aqui comigo aqui. Primeiro, só desse lado de cá, só da mitose. Eu tenho uma célula, vamos pensar aqui que é o zigoto, tá? Ocorreu lá a junção do espermatozoide com o óvulo. N mais N, formou 2N, certo? Tem aqui essa nossa primeira célulazinha. Só que a partir daí, eu preciso multiplicar essas células. O que vai ser feito antes da célula se dividir? Todo o material genético será duplicado. Reparem aqui que eu tinha, tá vendo? 4 cromossomos. Esses 4 vão virar 8. Tá vendo? Esse vermelhinho vai ficar 2 vermelhinhos idênticos. Esse laranjinha, 2 idênticos. Azulzinho, 2. Roxinho, 2. Para depois a célula se dividir e formar 2 células idênticas à célula mãe. Então, na mitose, as células filhas são idênticas à célula mãe. Ok? Entenderam na mitose como é que funciona? Show de bola, né? Então, mitose serve para nosso crescimento, serve para reconstituir células que morreram, certo? Desenvolvimento humano, nós precisamos de mitose. O tempo inteiro o nosso corpo está realizando mitose, ok? E meiose, professora? Qual a diferença da mitose para meiose? Primeira coisa que vocês já vão observar é que as células filhas, observem aqui embaixo, tem metade do número de cromossomos da célula mãe. Por isso o nome meio. Ou seja, na meiose, o número de cromossomos se reduz a metade, divide ao meio, certo? Por quê? É na meiose que vai ser formado os nossos gametas. Ovócito e espermatozoide. Por isso que tem que ter metade. Se aqui tem 46, aqui vai ter que ter 23, 23, 23, 23. Show de bola até aí? Vai me dando ok que eu vou mostrar para vocês como que isso acontece. Primeira coisa, da mesma forma, reparem aqui. Se eu colocar uma linha aqui, ó. Se eu traçar uma linha aqui, daqui para cima, o processo é o mesmo, tá vendo? Tá vendo como é que eles são parecidos? É isso aí, Duda. Por quê? Antes de eu dividir ao meio, eu também preciso duplicar meu material genético. Então, na meiose existem 2 divisões. A primeira e a segunda. Meiose 1, meiose 2. Lá no ensino médio, vocês vão ver todas as etapas desse processo de divisão celular, tá? Então, ó, meiose. Antes de dividir, eu multiplico. Todo o meu material genético vai ser duplicado, certo? Até aí? Quando acontecer isso, eu vou fazer a primeira divisão celular. Olha só, 2 desses cromossomos vieram para cá, 2 foram para lá, tá vendo? Depois ele vai dividir de novo, vai ficar uma perninha para cá, uma perninha para cá. Uma perninha para cá, uma perninha para cá. Eles são diferentes. Isso aí. Lara falou assim, professora, essa célula é diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa? Sim. Muito bem. Ó, já que a Lara colocou isso,
vou aproveitar aqui, vou até fazer um desenhozinho para vocês. Essa célula é igual a essa. Essa aqui é diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa. Muito bem apontado pela Lara. Lara, isso permite o quê? Por exemplo, eu sou filha da minha mãe, meu irmão é filho da minha mãe, mas eu sou diferente do meu irmão. Por quê? Um exemplo, eu posso ter herdado esse ovócito da minha mãe e o meu irmão pode ter herdado esse. São células diferentes, certo? Da mesma forma, eu herdei um espermatozoide do meu pai e meu irmão herdou outro espermatozoide. Eles não são todos iguais, senão nós que somos irmãos seríamos todos iguais, certo? Que é, por exemplo, o que acontece com o gêmeo, que com certeza vocês já vão perguntar, já vou até falar logo. O gêmeo funciona assim, ó. Deixa eu apagar isso aqui. O gêmeo vai funcionar da seguinte forma. Eu tenho. Vocês já viram isso lá no 8º ano, mas eu vou relembrar para vocês. Eu tenho aqui um espermatozoide que se juntou com um óvulo. Formou aqui o zigoto. Certo? O gêmeo idêntico, sabe o que acontece? Essa célula se divide ao meio. Vai formar uma pessoa aqui e vai formar uma pessoa aqui. Ou seja, é o mesmo material genético, certo? Vai ter aqui uma célula que vai se dividir. Certo? É o quê? Mitose. Isso aí, senão ia dividir a quantidade de cromossomo. Gente, lembra que meiose só acontece para gerar gametas. Só, em lugar nenhum mais. Tá bom? Vocês não vão confundir. Os gêmeos que não são idênticos acontece da seguinte forma. A mulher, naquele mês, ovulou 2 vezes. Liberou 2 óvulos. Então, o espermatozoide vai fecundar um óvulo e o outro vai fecundar outro óvulo. Ó, aqui vai formar um zigoto e aqui vai formar outro zigoto. Só que esses dois são diferentes. Pode ser até um macho e uma fêmea. Aqui só pode ser 2 machos ou 2 fêmeas, que são idênticos. Viu só? Vocês viram isso no 8º ano, não viram? O primeiro a gente chama de univitelinos e o segundo a gente chama de bivitelinos. Vocês viram isso no 8º ano? Viram sim. Estou passando isso no 8º ano agora, tá? Deu para entender, turma, a diferença de um para o outro? Tem um detalhe, deixa eu só ver se a apostila aborda isso para vocês. Não tem, mas eu vou falar, tá? No meio do processo da meiose, ocorre um processo chamado crossing over, que é quando os cromossomos eles trocam informações genéticas. E é nesse processo que eles, como se os braços dos cromossomos se cruzassem. E é nesse processo que ocorre na meiose que faz com que as células reprodutivas sejam diferentes, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Fizeram esse esqueminha aí? Posso tirar dessa tela? Tá, então, deixa eu pegar aqui um outro esqueminha. Isso vocês veem melhor
no ensino médio, só que eu gosto de falar do crossing over que eu acho que é necessário. Peraí que eu estou procurando um esquema maneiro para vocês, se ficar mais fácil vocês entenderem. Ó, compartilhar aqui com vocês. Dá uma olhadinha nessa imagem aqui. Estão vendo? Apareceu aí o PowerPoint para vocês, uma imagem? Sim, isso aí. Então, vamos focar aqui comigo, ó. Aqui eu tenho uma célula diploide 2N, tá? 2N. E essa célula, ela vai se dividir. Só que antes ela vai se duplicar. Repare que tá vendo? Na verdade, ó, os bracinhos já estão duplicados. Eu tenho aqui 2 cromossomos. Só que no caso aqui eu tô com 2 azulzinhos, 2 bracinhos azuis e 2 vermelhinhos. O crossover é isso aqui, ó. Ocorre, a gente chama de quiasmas, que é o local em que o cromossomo vai se juntar, vai encostar no outro aqui e vai trocar informação. Aí olha só, que legal o que vai acontecer quando dividir. Quando acontecer a primeira mitose, vai dividir, vai vir esse para cá e esse para cá. Só que repara que esse aqui já vem com um pouquinho da informação do vermelhinho. Por quê? Esse vermelhinho aqui era o cromossomo lá da minha mãe, tá? Um exemplo. E o azulzinho era do meu pai. Quando eu fiz essa mistura aqui, eu já tenho, ó, vermelhinho com azulzinho e vermelhinho com azulzinho do outro lado. Ou seja, eu já tenho um cromossomo com características misturadas do meu pai e da minha mãe. Quando tem a segunda meiose, que divide os cromossomos para formar os gametas, ó, eu vou ter um cromossomo que eu vai ter muito mais. Aliás, um ovócito, um exemplo, tá? Vamos falar que eu estou falando aqui de formação de ovócitos. Eu vou ter um ovócito com muito mais características do meu pai. Eu vou ter 2 aqui que tem. Um tem mais características do meu pai, mas vem características da minha mãe. Esse aqui tem mais características da minha mãe, mas vem um pouquinho de característica do meu pai. E esse aqui que praticamente todo é de característica da minha mãe, tá? Isso aqui eu estou mostrando um parzinho de cromossomos só para vocês verem. Por isso que tem hora que, meu irmão parece mais com minha mãe do que com meu pai. Às vezes, seu irmão herdou esse ovócito da sua mãe. Você herdou esse. Consegue entender? Por isso que lá no processo de mitose tem esse fenômeno que acontece, que é o crossing over, que é a troca de material genético entre os cromossomos ali, tá? E que novas características aparecem. Oi? No final sempre... Isso, Lara. No final, sempre vai formar 4. Tá bom? Sempre 4. Uma célula diploide vai formar 4 células haploide. Por quê, professora? Se ele tinha 2N, vai formar 4N, porque antes duplica, lembra? Antes de ele dividir, ele vai virar 2N, ele vai multiplicar, vai ficar com 4 grupos de cromossômicos.
Não, olha só, Lara. Isso aqui eu estou falando apenas em um processo de formação de gametas. Se ela tiver mais filhos, todo mês isso vai acontecer na mulher. Lembra disso, tá? Não significa dizer que ela formou 4 óvulos, esses 4 óvulos vão ser liberados e fecundados ao mesmo tempo, não. Isso é o processo de formação, né, das nossas células reprodutivas. O homem é a mesma coisa. Vamos supor que isso aqui seja a formação dos espermatozoides, tá? Vamos supor aqui que lá no testículo do meu pai, vamos pensar aqui, eu tenho uma célula com informações do meu avô e da minha avó, certo? Foi duplicado agora aqui, misturou características do meu avô e da minha avó. Depois dividiu, formou 4 espermatozoides. Isso acontece o tempo inteiro lá nos testículos, lembra disso? São trilhões de espermatozoides produzidos, tá bom? Só estou querendo mostrar para vocês porque que a gente não é idêntico ao nosso irmão, a não ser que sejam gêmeos idênticos. O gêmeo idêntico, ele herdou o mesmo espermatozoide e o mesmo óvulo. Então, a informação genética que está ali é a mesma, depois que essa célula se dividiu, tá bom? Deu para entender aqui o que seria esse crossing over? Massa, né? E é daí que surgem novas características. Às vezes não é uma característica nem tem no seu pai, nem na sua mãe, mas apareceu em você. Que na hora que misturou informações do seu pai com da sua mãe, apareceu uma nova característica que apareceu em você. Por isso a importância da reprodução sexuada, lembra disso? A variabilidade genética, tudo que eu falei com vocês. Isso é de extrema importância. Dúvidas, turmas? Até aqui? Fala para mim se tem alguma dúvida. Tranquilo, né? Vocês vão fazer alguns exercíciozinhos que eu pedi para vocês estarem fazendo. Coloquei também uma aula do positivo, que fala também disso que eu falei hoje. E sexta-feira eu volto a falar um pouquinho de meiose e mitose, falar um pouco de cariótipo também, tá? E é isso. Qualquer dúvida, me procure, me chame. Então, fala para mim, o único momento que vai acontecer meiose no nosso corpo. Fala para mim. Responde aqui no privado, para ver se vocês aprenderam mesmo. Isso aí, Ronald. Show, Lara. Sabe por quê? Toda a turma eu falo isso. Gente, mas só vai ter meiose na hora que tiver produzindo os gametas. Aí, beleza. Todo mundo lembra aí, professora, na formação, sabe? Quando vai para uma atividade, meiose, mitose. É meiose ou é mitose? Aí fica lá, pensando. Gente, formou gameta? Meiose. Não formou gameta? É mitose. Tá? Não tem dificuldade. Como a apostila de vocês não trouxe todas as fases da meiose, mitose, porque realmente não há necessidade no 9º ano, lá no ensino médio fica um pouco mais complexo. É que tem o que acontece em cada fase. Nesse momento os cromossomos estão se enrolando, estão se condensando. Aqui acontece o crossing over, aí fica mais complexo. Mas aqui, na verdade, é só para a gente saber diferenciar. Eu ainda coloquei um pouquinho mais para vocês entenderem que da onde surgem as novas características, tá? Através do crossing over que acontece lá na meiose. Show de bola? Então tá, vou encerrar por aqui e qualquer coisa vocês me procurem. Não deixem de fazer as trilhas, que eu dei a segunda oportunidade, hein? Tá bom? Tchau, tchau.